E se eu te disser que você consegue conectar os seus jogadores sem um servidor dedicado, sem que você tenha que pagar infraestrutura, sem que você tenha que subir um servidor, dar manutenção de servidor e tudo isso gratuitamente? Você pode fazer isso com a Steam, com a API da Steam, a SDK da Steam, como você quiser chamar, e ela te permite que você conecte os seus jogadores, então ela funciona como uma ponte entre os seus jogadores e você não precisa pagar por essa infraestrutura. Qual o contrapeso, né, desse tipo de solução? Que o seu jogo vai poder rodar somente na Steam. Claro, você pode criar uma solução de que ela funcione em outras plataformas, mas para essa solução específica, ela só vai funcionar na Steam, então você não vai poder conectar nos jogadores usando a API da Steam fora da Steam, porque a Steam precisa estar rodando junto com o seu jogo para isso funcionar. Essa é uma solução muito factível, essa é uma solução muito boa para muitos criadores de jogos, muitos game dev, mas também não é factível mas para alguns pode não ser útil. Por exemplo, se você está fazendo um MMO, primeiro que não aconselho você fazer MMO sozinho, mas tudo bem, não funciona. Um jogo competitivo, não, tá? Não, melhor não. Pra qual tipo de jogo? Um Battle with Friends, um jogo de cooperação online ali, um jogo que, tipo, não seja um problema que o jogador seja o host, né? O jogador hosteia a partida, então ele tem, digamos assim, o servidor na máquina dele rodando, tá? E também esse servidor não pode ser muito pesado, senão atrapalha também a gameplay dele. E você pode fazer isso de uma maneira híbrida também. Você pode ter os servidores dedicados, onde o jogador vai lá e monta o servidor dele, do jeito que ele quiser. Isso é muito comum em jogos de sobrevivência, né? Jogo onde, por exemplo, Enshrouded, Terraria, Minecraft, 7 Days. E esses jogos assim que você tem, seja que você pode montar um host ali local, usar a Steam como ponte. Minecraft não, né? Minecraft não usa a Steam, mas tudo bem. Ou você pode também montar um servidor dedicado e os jogadores se conectam a esse servidor dedicado, mas aí é responsabilidade do player fazer esse servidor e não sua. Você disponibiliza a conexão do jogador através da Steam, caso eles queiram, mas aí vai ser aquela sessão que existe enquanto o jogador existe, enquanto o jogador tem a sua máquina rodando, e a Steam faz de ponte entre os jogadores. E uma coisa híbrida você pode fazer. Então, como a maioria dos jogadores, como a maioria dos game dev hoje em dia publicam na Steam, claro que não são todos, muitos não usam, mas se você está aprendendo a usar a Steam para publicar seu jogo e não pretende sair muito disso, ou pelo menos no começo, você pode estar optando por essa solução, tá? Que você pode começar pela Steam e depois implementar outras soluções diferentes para conectar seus jogadores. Só tenha isso em mente quando você for fazer. Se você quer montar um servidor dedicado ou fazer outras soluções, você tem que assistir outros vídeos. Também, se você quiser uma solução híbrida, eu aconselho você assistir o primeiro vídeo de servidor dedicado. Ou talvez eu vou fazer outro vídeo mais pra frente. Mas por enquanto, tem um vídeo de servidor dedicado, que foi o primeiro publicado. Apesar de que você não vai montar um servidor, você tem que saber como programar para um servidor dedicado. Porque você tem que fazer algumas mudanças quando o servidor é dedicado, para que ele funcione mesmo sem interface. Porque como funciona? O servidor dedicado, ele não tem interface, ele não tem um usuário interagindo com aquele servidor. Então ele tem que funcionar sozinho. E para isso a gente tem que colocar alguns ifs, que não é muita coisa num jogo simples, mas num jogo mais complexo pode se tornar um pouco mais complicado, porque você tem que pensar um pouco mais em algumas coisas. Mas nada impossível, você tem que pensar, pô, se esse aqui é um jogo, se quem tá rodando o meu jogo é um servidor dedicado, então eu preciso fazer isso. Então, tipo, eu preciso, por exemplo, eu não vou acessar a UI, eu não vou criar um menu, eu vou rodar o jogo sozinho, né? Porque não vai ter ninguém para dar start no jogo. Então eu preciso que o servidor dedicado, assim que ele seja executado, ele execute sozinho. Então tem essas coisas que mudam um pouquinho, você pode estar assistindo, mesmo que você não vai fazer tudo, mas você pode estar aprendendo como funciona para que quando os seus jogadores forem rodar, o seu servidor dedicado ao seu jogo funcionar normalmente, ok? Então chega de falar e vamos ao vídeo de como implementar Steam SDK na Unity usando NGO e conectar os seus jogadores de forma gratuita. Você pode fazer lobby, você pode fazer matchmaking, você pode fazer um leaderboard, você pode fazer muita coisa com Steam SDK de forma gratuita. Você só precisa ter um jogo publicado na Steam, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora como usar o Steam SDK usando a libreria do Facepunch, que obrigado Facepunch por disponibilizar essa libreria, porque fizeram um wrap, digamos, da Steam SDK, que é um caos absoluto. Então, com essa lib facilita muito a nossa vida em usar a Steam como SDK. E com a Steam, ela funciona como relay. Ela funciona como relay server. É a mesma coisa a gente montar um relay server. Qual a penalidade? Qual a parte ruim, digamos assim? É que a gente está atrelado à Steam. Só que, por exemplo, a Epic Games também tem o relay deles. Você também pode fazer isso com a Epic Games. E eu acho que Xbox também permite isso. Eu acho. Nunca trabalhei com Xbox, então não sei dizer, mas eu posso pesquisar e trazer aqui para vocês. Mas a Steam eu tenho certeza absoluta. A Epic Games também funciona assim. Beleza, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão vir aqui em Package Manager, Package Management, depois Package Manager. Aqui vocês vão vir no mais,
giturla. Vocês vão... Isso aqui é o erro que eu estava resolvendo antes. Vocês vão usar um link que está na descrição do vídeo. Então vocês vão vir aqui em giturla e colar o vídeo que está... o vídeo não, o link que está na descrição do vídeo. Eu vou clicar em install. Instalado, mas... Feito isso, se a gente for vir aqui em Package, a gente tem ele aqui, tá vendo? Tem o Facepunch Transport e ele já vem com, se não me engano, ele já vem com a DLL. Então pronto, eu acho que isso aqui é o suficiente. O que a gente tem que fazer agora? É muito simples, tá? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai criar aqui dentro de Asset, a gente vai criar... Acho que não dá para criar por aqui não. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer Show in Explorer. E aqui a gente vai criar um novo documento de texto. E vou chamar de Theme App. Aqui eu vou usar o 430 como demonstração dessa aula, tá? Mas você tem que mudar esse aqui para o ID do jogo de vocês. Vocês prestem atenção. A única coisa que a gente vai fazer aqui é mudar esse componente aqui, Unity Transport, e a gente vai trocar ele por um Theme Transport, digamos assim. Então agora vai ter a Steam no meio, né? Como ponte. Então vocês vão ver que é muito simples, não tem nada demais assim, no sentido, não é um bicho de 7 cabeças. Então vocês podem estar fazendo depois o aporte para o Steam SDK e por enquanto trabalhar no Unity Transport e fazendo o jogo de vocês até que a página esteja pronta. Mas eu vou demonstrar aqui nesse vídeo como fazer isso, caso vocês queiram testar também, caso vocês já tenham a página de vocês. Mas, repito, não é necessário no primeiro momento, tá? Vocês podem muito bem funcionar com o Unity Transport. Se quiserem, vocês podem fazer um servidor dedicado, como eu fiz no EC2, subir a máquina, desligar a máquina, para testar com outros amigos, caso vocês queiram testar com amigos. Mas a Steam SDK é algo que você pode deixar para depois. Agora, chega de enrolação, porque eu já falei isso 4 vezes. Então, como eu falei para vocês, a gente vai desligar esse aqui e vai botar o... não é Steam, mas é Facepunch Transport. Pronto. Acabou. É isso. Não tem mais nada para fazer. Então, tô brincando, não é só isso que precisa ser feito. Mas, tipo, 90% do trabalho tá feito. O que a gente precisa fazer agora é criar essa lobby, criar essa rede usando a API da Steam para que os jogadores se conectem. Então é que nem quando você tá na Steam ali, não sei se você já usou a Steam, imagino que sim, e você clica com direito no seu amigo e faz juntar-se à partida. Na verdade, ali você está se juntando a uma lobby, né? E é o que a gente vai fazer exatamente agora. Então aqui eu vou criar um código. Meu Deus, estou perdido. Vou criar um código. Vou chamar de Steam Manager. Aqui a gente vai apagar isso aqui e vai escrever public static Steam Manager. Então a gente vai fazer um singleton, então uma variável estática do próprio Steam Manager. Depois a gente vai criar o método awake e vai fazer o clássico singleton. Então, o clássico singleton, eu só vou renomear aqui para ficar de acordo com o standard do C Sharp. Então a gente faz um singleton. Se a instância não existe, a instância já existe, destrói. Se não existe, a gente vai valorizar ela, fazer o DOM destroy onload. Depois é bom fazer um try catch, né, para a gente pegar os erros. E aqui a gente pode estar adicionando o debug, a long exception. E a gente vai chamar o Steam Client, que é do Steamworks, o que a gente acabou de baixar, ponto init. A gente vai passar e aí a gente vai passar o app ID. E no caso eu vou estar usando aqui o 480 como teste, para vocês verem como funciona. Aí eu vou criar agora um método update, chamado Steamworks. Aí dentro do update vocês vão rodar o Steam Client Run Callbacks, para ele ficar rodando as nossas callbacks em tempo constante, né? Constantemente ficar rodando. E no Destroy, um shutdown, para a gente fechar o cliente do Steam. Fizemos nosso Steam Manager. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mexer nessa lógica do UI Network Manager e tirar isso aqui e mexer para outro canto, tá? O que a gente pode estar fazendo aqui, a gente pode fazer uma interface que representa a lobby. A gente pode fazer um pattern chamado strategy. Esse strategy ele serve para que a gente consiga mudar de comportamento on runtime. Então, tipo, dependendo do que está acontecendo, a gente muda. A gente faz assim ou a gente faz desse outro jeito. Então, por exemplo, digamos que você queira usar o Unity Online Service, o Steam e o Epic Games. Dependendo do que você esteja usando, você vai estar usando um comportamento ou outro.
Então a gente pode criar uma interface onde a gente define os métodos que são comuns entre eles, e cada um depois as classes concretas vão implementar a sua do seu jeito. Assim a gente pode escolher, a depender do que a gente tem. Por exemplo, a gente pode verificar se a Steam tá disponível para a gente usar ela, ou se a Epic Games está disponível para a gente usar ela, ou se nenhuma das duas está disponível, vamos então usar o Unity Relay Service. Eu posso estar trazendo isso em um vídeo. Agora eu vou fazer do jeito muito simples, mas se quiserem, eu posso estar trazendo aqui como fazer com que o código escolha exatamente qual provider, qual tipo de... o que ele tem que usar naquele momento, né? De maneira limpa e que seja escalável, ou seja, a gente consiga depois adicionar vários outros modos, né? Começar com a Steam, depois a Epic Games, depois a Unity Relay Service e por aí vai. Por enquanto, eu vou fazer muito simples e vou jogar aqui dentro do Game Manager, porque o Game Manager ele já é um singleton, que a gente tem instância aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: aqui em cima, depois do Start, eu vou criar os métodos que vão ser os métodos de criar um cliente, criar um servidor e por aí vai. Então pronto, agora a lógica não está mais nem UI Network Manager, que na verdade ele tem que ser responsável só para UI, a gente estava dando um pouco de lógica nele, apesar do Network Manager também ser um singleton, mas como não é algo que a gente gerencia, mas é algo, uma API externa, né, digamos assim, a gente não tinha muito controle sobre isso. Agora, como a lógica dentro de Game Manager, eu não preciso mais me preocupar em abrir esse código, porque eu sei que toda vez que eu quiser começar o client, bom, o programador que está mexendo aqui tem que lembrar de chamar esse método aqui, não esse daqui, tá? E aqui a gente pode adicionar mais lógica. Então, na hora de criar um servidor, a gente pode, além de criar o Start Client, a gente pode adicionar mais lógica. Outra coisa que a gente podia fazer era se inscrever nos eventos do Network Manager, para quando o cliente quando um cliente for criado, a gente fazer algum tipo de lógica, né? Então, por exemplo, aqui tem o evento do Scene Event, né? A gente tem um client started, um client stopped, um client connected, um client disconnected, tá bom? Então, aqui no Game Manager, só para facilitar a nossa vida, eu vou fazer tudo aqui, tá? Então, eu vou fazer public lobby, esse é do ThemeWorks, e eu vou chamar de current lobby. E aí eu vou criar um método aqui. O certo seria criar uma classe separada para isso, mas eu vou criar logo aqui public. Então, criei um método aqui chamado createLobby, é um método assíncrono, então a gente tem que colocar await na frente, e usei o Steam Matchmaking, e depois o método createLobby async. Então isso cria uma lobby invisível. Mas aqui fala, ó, chame lobby set public para que ela fique online, tá bom? E um parâmetro dela que é max members, que por default é igual a 100, eu botei 4 aqui pra gente testar. Se a minha lobby tá vazia, esse lobby aqui é um struct, se não me engano, é um struct, tá vendo? E ela também é nullable. Isso quer dizer que a gente tem que checar assim, né? Se ela não tem valor, quer dizer que ela deu algum problema na nossa lobby. Então a gente vai fazer log error lobby creation failure. Obviamente você vai tratar isso aqui de maneira um pouco melhor no jogo de verdade. Então pronto, depois a gente vai pegar a nossa current lobby e vai dar o valor dela da nossa lobby. Depois a gente vai fazer com que ela fique pública. Isso você não precisa se você não quiser, né? Depende do seu propósito, digamos assim. Mas se for privada, somente amigos podem entrar. E joinable, quer dizer que pode ou não pode entrar, né? No caso tem que colocar true, senão ninguém consegue entrar. E setData são metadados que você pode estar colocando nessa lobby. Por exemplo, Game Banana. Pode botar o tipo do modo do jogo ou qualquer coisa que você queira, você pode colocar aqui. É uma chave valor, um dicionário. Eu botei aqui Game Banana. E isso aqui a gente vai chamar aqui no host, antes da gente começar o host. Então, na verdade, se a gente quiser ser um pouquinho mais preciso, a gente pode fazer com que essa lobby retorne um booleano, e depois, a depender do booleano, a gente começa ou não o host. Então pronto, adicionei aqui um task bool, retorne false, ou retorne true, né? Dependendo do que acontece, ou um falso, no caso, levante uma exceção. Aqui a gente pode fazer, escrevi errado por sinal, create lobby, se deu certo, então start host. Só que isso aqui é assíncrono, então isso aqui tem que virar um task. Assim que task, create host, create lobby. Só que isso implica que aqui ele vai rodar síncrono, né? Ele vai esperar isso aqui terminar. O que a gente podia fazer era talvez trabalhar um pouquinho nisso, fazer um loading, alguma coisa assim, blá 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 blá. Eu vou só ignorar por enquanto, isso aqui vai ser rodado
síncrono, né? Não vai ser algo assíncrono. Agora a gente vai criar o join, né? A gente criou a lobby, mas a gente tem que agora entrar na join dos outros jogadores. Tem que fazer um método aqui. Então vamos lá criar um join lobby agora. A gente vai criar um método que aceita um lobby ID. Depois a gente vai usar o Steam Matchmaking, join lobby async, e vai retornar um lobby aqui também. Depois a gente vai verificar se esse lobby deu certo, né? Da mesma forma que a gente verificou antes no create. Então a gente salva esse lobby dentro da nossa variável e recupera o host ID dessa forma assim. Depois a gente vai pegar o transport do facepoint que a gente criou lá na Unity, trocou no lugar do network transport, né? E vai pegar o target Steam ID e colocar o host Steam ID. Assim a gente está pegando, apontando, digamos assim, para o nosso host, para a pessoa que está hosteando a partida. E por fim a gente vai retornar true. Só que assim, se a gente for usar esse método do jeito que está, a gente teria que criar um sistema de lobby, né, para listar as lobbies e tal, tudo mais. Eu não tô a fim de fazer isso para esse vídeo porque já está muito longo e vai ficar imenso se eu fizer cada detalhe. Então eu vou fazer do jeito mais preguiçoso agora e eu vou criar um método chamado Join First Available Lobby, para a gente pegar o primeiro disponível e entrar. Então, para pegar as lobbies, a gente vai usar o Steam Matchmaking Lobby List. A gente vai usar esse chave valor aqui só para mostrar como funciona, né, o set data lá do Create Data. Então a gente pode estar buscando jogos, buscando lobbies a partir desses dados que são atribuídos na lobby. Então você poderia colocar tipo um servidor que é PvE, um servidor que é PvP, coisas do tipo também, entendeu? Aí vai da sua criatividade do que você precisa. E depois eu pego o primeiro, então eu faço um first default para pegar o primeiro lobby. Como aqui eu não sei porque ele não me retorna provavelmente porque ele é um struct, ele não me retorna um nullable. Então o que eu fiz foi, eu checo se o ID é válido. Se o ID não é válido, eu retorno falso. E depois eu mando dar join nessa primeira lobby que ele encontrou. É só para testar, né? Então isso aqui não é um código, provavelmente ninguém usa isso aqui a menos que não seja um matchmaking de fato, né? Tipo, vamos procurar a primeira lobby disponível, mas também é muito cru, né? Tá muito cru. Não acho que ninguém use assim em produção. Mas para o nosso propósito aqui, tá valendo. Outra coisa que a gente tem que fazer é que no Create Client eu já coloquei ele assim, com task, em vez de void, e a gente vai encapsular aquela linha de código no if, igual a gente fez embaixo. Então, se a gente conseguir dar join na lobby, a gente starta o cliente. Se não conseguir, a gente não starta o cliente, ok? Eu estou carregando meu notebook para a gente testar, então eu volto já já. Antes da gente conseguir testar, a gente na verdade tem que fazer um pequeno ajuste aqui no Network Manager. Temos esse campo aqui, Network Transport, ele ainda está apontando para Unity Transport. A gente tem que pegar o facepunch e jogar aqui, senão ele não vai funcionar. Outra coisa, outro detalhe importante enquanto eu build aqui, a gente tem que testar com um account diferente, né? A gente não pode usar o mesmo account, porque eles vão ter o mesmo ID. Então a gente não pode usar a nossa mesma Steam duas vezes para testar. Então eu vou pegar outro notebook com outro account, conseguir, e a gente vai testar já já, ok? Agora eu vou iniciar aqui e tá rodando aqui no notebook, na minha outra conta da Steam. Eu vou dar host no meu computador e ele parece que criou a lobby. E aqui eu vou dar aqui não logou nada, porque não tem os eventos, né? Mas ó, ele já reconheceu o outro cliente e logou que ele carregou a cena de menu. Então parece que eles estão conectados. Eu vou dar start. Bom, funcionou. Então, se eu ir para frente, tá vendo? Ele tá indo para frente, a gente tá conseguindo ver. E vocês podem estar achando que, né, eu tô enganando vocês, vou conectá-los na mesma rede. Não tô enganando, é isso. É difícil de dizer, né, porque a gente tá usando a mesma rede, mas não, eles estão usando a Steam para se comunicar, tá? Se eu estivesse usando a rede local, eu deveria estar usando o outro pacote. Eu não consigo usar esse aqui para comunicar com a rede local, porque esse aqui ele vai tentar usar a Steam, tá? Porque esse aqui é o host, então ele não está targetando ninguém, ele é o próprio host. Mas aqui tem o user ID do meu Steam. E esse aqui tá desativado. Então eu não estou conectando. E outra coisa, aqui meu IP está indo ao IP daquela máquina que a gente tentou num servidor dedicado. Então, mais um algo que diz que eu não estou usando a rede local, tá? Tá funcionando de fato, de verdade aqui. E tá funcionando com a Steam SDK, ok? Então eles estão conectados, sem que eu tenha que baixar um Hamash aqui, sem que eu tenha que baixar um Hamash aqui, um VPN, alguma coisa assim. Eles estão se comunicando através da Steam, através da Steam SDK. Então tá funcionando. Tem mais coisas que a gente pode fazer aqui na Steam? Tem muita mais coisa que a gente pode fazer aqui na Steam. Mas eu só quero demonstrar como usar a Steam como
pacote, né? Como ponte entre os clientes. Eu não estou mostrando como usar a SDK da Steam, tá? Então, pro propósito dessa aula, a gente terminou aqui a parte de Steam. Se quiserem, eu posso trazer depois como fazer achievement, como fazer todo o resto, tá bom? Vou desligar aqui esse notebook, não preciso mais dele. E vamos lá, agora o que a gente vai fazer, a gente vai usar o Unity Relay Service. Então, até agora você provavelmente não se inscreveu no canal e isso é muito triste. Então você pode se inscrever no canal, dar um like, porque né, eu tô aqui há dias fazendo esse vídeo para você. E como você pode ver aqui, a câmera fica mudando dia, noite, dia, noite, dia, noite, porque eu gravo enquanto dá, e eu gostaria que isso fosse digamos, meu ganha-pão, né, que eu pudesse dedicar mais tempo nisso. Então, se você puder se inscrever e comentar, como muitos já fizeram, e eu fico muito grato para todos que comentaram e falaram que gostaram das aulas, eu fico muito feliz, agradeço cada um de vocês.